Salve galera do canal Destino Resenha FC, bastidores da pré-eleição da CBF pegando fogo. Será que o Ronaldo Fenômeno vai ser presidente da CBF? Vamos acompanhar agora então um corte do programa Bate Pronto do canal Jovem Pan Esportes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos porque o vídeo tá muito bom e sem demora, bora pro vídeo. Sobre a eleição na CBF e Ronaldo, que quer ser o presidente da CBF. Ronaldo Fenômeno quer presidir a CBF. O ex-jogador trabalha para concorrer na eleição do próximo ano, já que o mandato de Edinaldo Rodrigues termina em 2026. Nomes importantes do futebol e da seleção brasileira manifestaram apoio a ele. Termina em 25 ou 26 o mandato do Edinaldo? 26. Antes da Copa. Isso. Detalhe, é antes da Copa do Mundo. Então, março de 26. A eleição tem que ser entre março de 25 e março de 26. Então, mas o estatuto permite que o Edinaldo, num ato de desprendimento... Altruísmo, marca a eleição a partir de um ano antes. Então, a partir de março, agora estamos chegando, daqui 90 dias, se ele amanhecer e falar, quer saber, vamos fazer uma eleição. Então, você está querendo dizer isso, o presidente da CBF, seja qual for, ele pode, um ano antes de terminar o próprio mandato? Pode, é porque eu acho que é muito possível. É um estatuto que... Eu acho viável. Que é um prêmio para generosidade. Que é uma característica marcante de todo o cartão, por exemplo, presidente da CBF. Brasileiro. Então, a partir de março de 2025, ele pode anunciar a eleição. Mas ele abriria a mão do mandato ou tem que... Então, ele abriria... Não, ele pode fazer a eleição, mas pode não entregar o cara. Não. Você só entrega quando acabar. Ele faz a eleição e toma... Feita a eleição, vai embora. Tá. Então, a eleição em março de 2026. Muito bom. Eu meti o bico aí. Mas... Não, foi excelente. Quantos dias tem março? 31, né? Então ele pode ser marcado dia 38 de março. Exato. Não, perfeito. Então tá explicado aí pelo Vanderlei, né? E nomes importantes do futebol e da seleção brasileira manifestaram apoio a ele recentemente. O Romário revelou o desejo no passado, né, de presidir a CBF e apoiou o Ronaldo. Ele fez uma ponderação sobre a mudança dentro da entidade, mas acredita que o ex-jogador Ronaldo pode ajudar. Um detalhe é que Romário cita Ricardo Teixeira como alguém alinhado com corrupção, mas Ricardo Teixeira é um dos apoiadores da gestão de Ronaldo, um dos principais, né? Como fala o Vanderlei. Temos a fala do Romário e as aspas, né? Aí para você que nos acompanha com imagens pelo YouTube e pelo aplicativo Panflix. Abre aspas. Ronaldo já teve experiência no futebol, no Cruzeiro e no Valladolid. Ele foi bastante feliz, mostrou capacidade e competência. Tem no entorno pessoas para ajudar. Ser presidente da CBF não é fácil. Também já quis ser e vi a dificuldade que era. A CBF tem seus problemas. Deu uma mudada em relação à corrupção que era antes com o Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Del Nero. O presidente teve alguns erros, mas não vejo mais aquela escrotidão de corrupção nesse atual mandato do Edinaldo. Mas quando falamos de Ronaldo podendo ser presidente da CBF, é sempre interessante. Fecha aspas. E para fechar aqui, temos também a palavra do Zinho, né? Ex-jogador, agora também companheiro nosso, né? De comentarista. Abre aspas. O Zinho diz, difícil falar de um amigo, mas olhando pelo lado empresarial e profissional, o Ronaldo se preparou para isso. Temos que ele já está nesse mercado como gestor-presidente. Há pouco tempo era do Cruzeiro. É muito pela presença dele que há o renascimento do clube. A grandeza, a camisa e a torcida do Cruzeiro tem de sobra, mas estava afundado em um mar de dívidas e problemas gravíssimos na segunda divisão. O Ronaldo foi importante para a volta à primeira divisão. Acho que ele está capacitado para isso. E vem também o nome do Fenômeno, as portas que se abrem para a CBF.
O Brasil vai chegar com um representante que é o Ronaldo. A FIFA olha diferente, a Conmebol, o mundo. Vai depender se ele for mesmo o que vai fazer para potencializar isso. Fecha aspas. Vanderlei Nogueira. Bom, eu começo com a declaração do Zinho, para depois chegar no Romário. Do Zinho. O Zinho analisou o poder de ser famoso do Ronaldo. Ronaldo é famoso, foi um jogador espetacular e que tem as portas, digamos, mais facilmente abertas. Se ele chegar na portaria da FIFA, o porteiro não vai pedir o crachá para ele. Se chegar o Edinaldo, é bem possível que peça, um minutinho só, vou avisar que o senhor chegou. É assim que funciona. Com relação ao Ronaldo, o porteiro vai deixar ele passar na catraca, sem crachá. Isso é uma verdade. Só que eu queria dizer que nós estamos. O assunto aqui é eleição política e gestão da CBF de um produto que é extremamente importante para o país. A gestão do Edinaldo Rodrigues não recebe nenhum ISO. Nada, zero. Tá certo? Todo mundo sabe aliás, a falta de ISO vem também com as gestões passadas. Né? Todo mundo sabe. Então, ok. Essa é a gestão do Edinaldo Rodrigues. Aliás, ele fechou agora, parece, um contrato com o patrocinador de material esportivo da CBF, que está sendo anunciado como o maior da história. Né? E esses contratos são sempre contratos de 10 ou 15 anos. É o caso também. Então, ele fechou um contrato nos próximos 15 anos. Próximos 15 anos, qualquer presidente que chegar na CBF não vai ter que discutir esse assunto. A gente tem que sempre colocar em dúvida esse tipo de período de contrato. Alguns clubes, por exemplo, estão fechando contratos de 50 anos. Quer dizer, o futuro presidente, o futuro alguém do clube não nasceu ainda para muitos clubes. Mas não importa, essa é pauta que o Kaique vai colocar em outros programas. Eu só queria lembrar isso. Então o Zinho falou sobre isso. Nossa, vai abrir portas e tal, ok. O Romário citou que algumas... O Romário aqui, estou lendo aqui. Eu abri, mas vários jornais publicaram, então, 30 de novembro de 2023. Ok? Romário acusa Ricardo Teixeira e Marco Polo de Onero de planejarem golpe para voltarem à CBF. E, além disso, ele já esculhambou os dois citados aqui inúmeras vezes. O Ronaldo tem, pelas informações, como seu grande mentor, estrategista, orientador, o Ricardo Teixeira, e existem outros. Então, eu só acho que, se por acaso o colégio eleitoral, que é muito pequeno, e as raposas políticas dizem que é muito fácil seduzir colégios pequenos. Parece que isso é uma verdade. Mas se eles forem atentos, os integrantes do colégio forem atentos, eles vão ter que analisar, poxa vida, para quem nós vamos entregar ou deixar a CBF? Deixar do jeito que está ou vamos entregar para quem? É um assunto que tem que ser avaliado pelos eleitores, que são os presidentes das federações e os presidentes dos grandes clubes, Série A e Série B do futebol brasileiro. O que nós vamos fazer? Nós estamos satisfeitos? Não estamos? Pode melhorar? Pode piorar? Vamos analisar os candidatos. Vamos admitir que eles não conheçam nenhum dos candidatos e adotem como primeiro quesito reputação. Qual é a reputação de um que você conhece como gestor? É esse que está dirigindo a CBF. É bom gestor, não é? Fez muita lambança? Não fez? É uma esculhambação? O futebol brasileiro, que é um produto, está sendo bem dirigido ou não? Eles são os principais interessados. Né? Merece a reeleição? Não merece? E o outro, qual é a reputação de gestor? O que eu sei que o Ronaldo foi um espetacular jogador, e poucos ex-atletas, até como jogando também, ganharam tanto dinheiro graças à capacidade dele em fazer negócios, bons negócios. Né? Agora, como gestor, que eu saiba,
mais recentes. Pelo menos a plataforma que tem sido dita aí, citam sempre o Cruzeiro e citam sempre o Valladolid. Então, do Cruzeiro. Ele pegou o Cruzeiro numa situação desastrosa, deu uma ajeitada, atenção, ajeitada, e vendeu para uma das maiores empresas mineiras. Foi isso. Foi uma passagem, eu não digo, muito demorada do Ronaldo à frente do Cruzeiro. Valladolid. Ele está tentando vender o Valladolid, porque se não vender, não pode ser candidato à presidência da CBF. Mas ele está vendendo um clube que caiu com ele, subiu, hoje é o vice-lanterna do Campeonato Espanhol, 22% de rendimento, de aproveitamento. De 18 jogos, só ganhou 3. E o time que mais sofreu gols na competição. Não é, digamos assim, um primor de gestão. Se você analisar, como é que se analisa um presidente bom aí? A presidente do Palmeiras. Você gosta ou não gosta dela, é uma outra conversa. Mas o time é um time ganhador. Se fosse o Nogueirinha tomando só trombada, podia ser o Dalai Lama, mas não funciona, né? Então, eu acho que essa eleição é muito complicada. Porque dizem que o Ronaldo está procurando apoio em Brasília. Não com eleitores, mas com aqueles que têm grande influência junto aos cartolas dos seus estados. A CBF tem grande influência em Brasília também. E a gente sabe que não é, porque para apreciar os mares lá de Brasília, né? É por interesses políticos, né? Então, veja o que está por vir. Eu não sei o que vai... Se os cartolas precisam analisar o futuro do futebol brasileiro, com este ou com aquele. Nós teremos um futuro com o sol ou com tempestade? Eu não sei, eu acho que é uma decisão muito difícil, optando por um ou por outro. São os cartolas que vão decidir. É isso. Flávio Prado, eleição na CBF, lembrando... é verdade, antes tem um break na rádio, vamos seguir no YouTube, na rádio, voltamos já já. Tinha esquecido, eu estava lendo aqui sobre, né, a eleição na CBF... E para o Ronaldo, né, conseguir lançar a candidatura, ele precisa de 4 federações e 4 clubes da primeira ou da segunda divisão, né, para lançar a candidatura, Flávio. Então, Guilherme, o que acontece é que a eleição da CBF ela é moldada para que aquele que está no poder ou permaneça ou indique alguém do interesse dele. Ela já foi feita para isso. Os clubes frouxos como são, aceitaram que o peso das federações fosse maior que o deles. Então, se todas as federações votarem numa determinada pessoa, ela estará eleita, independentemente da vontade dos clubes, porque o peso do voto das federações é 3, dos clubes é 2. Então, não tem como os da Série B, um peso inferior ainda, então não dá. Na somatória, só com os votos das federações o cara está eleito. E eles compram as federações através de dinheiro para, como é que eles chamam? Incentivar. Incentivo ao futebol. Local. Que a gente sabe que tem um incentivo gigantesco, por exemplo, né? Tocantins tem um incentivo ao futebol extraordinário, né? Só para citar um estado. O Acre também tem um incentivo extraordinário. Aí eles fazem essas porcarias desses campeonatos regionais e com essa a grana gastam uma miséria lá para fazer essa porcaria e acabou. E aí pronto, dane-se, já está resolvido e a grana fica tudo certo. O cara não vai votar num cara que tem esse tipo de boa vontade com ele, vai votar. Então a eleição está resolvida. A não ser que alguém ofereça algo além. Então, por exemplo, quando o Romário fala, claro que o Romário é um nome importante do futebol. O Zinho mais ainda, no meu modo de entender, como palavra, né? Eu prefiro ouvir o Zinho ou ouvir o Romário.
Mas não adianta nada, eles não fazem parte do corpo de eleitores. Não quer dizer nada. Muito provavelmente, a não ser que algo esteja sendo armado que a gente não sabe, e aí o nome do Ricardo Teixeira pode fazer diferença nesse aspecto. Ele é um cara que conhece o jogo, ele fez parte, né, desse grupo que criou esse sistema onde o voto já é comprado antecipadamente com esses apoios, esses incentivos ao futebol local. Então, a menos que aconteça algo assim, não tem nenhuma razão para que o Ronaldo, quem quer que seja, sequer consiga o apoio de 4 federações e 4 clubes. Não vai nem conseguir lançar. A não ser que esteja acontecendo, olha, em vez de eu te dar um apoio, eu vou te dar 2 apoios. Que pode acontecer também. O Ricardo Teixeira, ele é especialista na matéria. Ele sabe das coisas. Ele é o maior herdeiro do João Avelange, que era o Papa, né? O João Avelange é uma mistura de Papa com Pelé nessa área. Nossa Senhora. O João Avelange... Os outros todos, tem até uma série muito engraçada que falava sobre a AFA, né? Sobre Pois não. Tá voltando para a rádio, Flávio, aí depois você completa, pode ser? Claro. Estamos voltando em 5 segundinhos na rádio Jovem Pan, aquele momento pilhado, né, aqui no Bate Pronto. De volta, estamos de volta na rádio, Flávio falando das eleições na CBF. Então. Você ia lembrar do Grondona. Isso, houve uma eleição, houve uma série, né, chamada El Presidente, que fala do presidente da Federação Chilena e tal. E aí, o Grondona e tal. E termina essa série, uma série muito engraçada. A segunda nem tanto, segunda temporada nem tanto. Termina com o João Avelange falando assim: vocês viram até agora amadores. Então é Grondona, o J. Ávila, era a Willa, né? Esse todo esse esquema lá que eles montaram e tal. Aí entra o João Avelange e fala: agora vocês vão falar com um profissional. Segunda série, vocês vão. Então, realmente, perto do. Mesmo Grondona, o outro lá da Comebol, aquele. O Leos. Tudo amador perto do João Avelange. E o próprio Ricardo Teixeira, que é o melhor aprendiz dele, aí pode ser. Porque o João Avelange era Pelé. Era em Olimpíada, era em... Nossa Senhora, esse aí... Um Pelé que eu detesto. E até, por favor, não estou ligando o nome do nosso querido Pelé, amanhã faz 2 anos da morte dele, né? Estou falando no termo do que ele fazia. Ninguém fazia esquema como o João Avelange. Então, por isso que eu falo que Pelé virou um superlativo, né? Sim. O melhor apresentador é o Pelé dos apresentadores. O melhor tenista é o melhor tenista, é o Pelé dos tenistas. E por aí vai. E o João Avelange, na área que ele era especialista, ele era o Pelé. Ninguém fazia igual a ele esses esquemas. O Avelange, como seu súdito mais direto, ele talvez tenha algum sistema para convencer os caras que já estão muito bem assessorados para fazer os seus apoios ao esporte local, né? Talvez ele consiga achar um esquema de 2 apoios, 3. Você vai ter 3 apoios ao esporte aí da tua região se você votar no Ronaldo. Aí pode ser. Mas dentro da normalidade, o Ronaldo não consegue nem lançar, porque o esquema já está... O pássaro está muito bem alimentado, já tem bastante alpiste. Vai ter que aumentar bastante o alpiste para que isso mude, porque realmente o esquema está todo armadão lá, não tem problema. Se o Edinaldo falar assim, o próximo presidente da CBF é o Guilherme Silva, será o Guilherme Silva, porque tem todo o esquema montado nesse sentido. Vai ter que dar mais alpiste pro passarinho aí para ele mudar de opinião. Como se fosse ali a máquina pública funcionando a favor da situação, né? Isso. Não, e assim, e o projeto de poder foi feito para isso mesmo. Os caras estão lá. O cara que é presidente da federação, sei lá, do Marabá, né? do Amapá, vai. Ele é presidente porque ele tem esse apoio, esse dinheiro para apoio ao futebol do Amapá, que aliás a gente sabe que tem realmente muito apoio ao futebol de lá, né, da região. Mensalinho, vamos ser, para usar um termo que foi, a partir de 2005, é quase que um mensalinho se paga já, não só nessa administração, é uma verba da CBF para cada uma das 27 presidentes das federações estaduais, mas essa verba para o fomento do esporte em cada uma dessas federações. Você pode fomentar mais. Pode. E se você chegar... Nessa época eleitoral, pré-eleitoral, se fomenta um pouco mais. Aí quando você chega na isso poderia mudar, né? Em termos de... Lá em Brasília e tal, tem também a bancada da bola, da CBF, que é muito bem fomentada também. Então, o negócio é complicado. Eu fui depor, né, quando teve o negócio da CPI. Da Nike, né?
Teve da Nike e a do futebol. Eram duas CPIs. Acho que você foi nas duas, inclusive. Acho que foi. Mas eu fui uma vez só. E cheguei lá, fiquei assustado como tinha cara fomentado lá. Aí eu xinguei os caras, lógico, né? Eu nunca tive educação. Não se esperava algo diferente. Eu xinguei os caras. Isso eu não acredito. Fosse hoje, talvez fosse até preso, porque hoje eles são autoridade. O cara começou a falar umas bolachas lá, falou, ô, bonitão, eu tô aqui sem receber nada. Eu não recebo nada da CBF, ninguém. Aí o cara meio que não esperava essa reação ignorante. Aliás, me orgulho muito desse diálogo lá. Foi muito bom. Escolheu o cara lá, mas você via que tinha aquela bancada, o cara que estava lá para, né? É lógico. Ele era muito bem fomentado para poder fazer aquilo. Então tem isso aí, não tem como mudar muito o esquema, porque existem fomentos de todo jeito. Para os presidentes das federações e para o pessoal lá, para os deputados que teriam, teoricamente, o poder de mudar a legislação. Não vai acontecer nada, pelo menos em tese. E aí nós vamos aguentar esses campeonatos regionais. Essa praga aí que começa agora no começo de janeiro, destrói os calendários do Brasil inteiro, mas não para por causa disso, porque tem fomento, né, velho? O cara vai fazer, tem que fomentar lá o negócio, não tem jeito. Mauro Betting, você acredita que essa candidatura do Ronaldo será ali encaminhada? O Flávio até falou, né? Que não acredita nem que vai conseguir emplacar, né? Porque precisa desse apoio, né? Só se fomentar muito. E se apoiar, pode ir atrás que tem fomento. Opa! E aí, fomentar, exato. Junta a fomentada com a fome, com aquela expressão péssima uma também. Vez, quando o Nabi ganhou a eleição, o Otávio Pinto Guimarães da Beira, Sim, em 86. O Medrado Dias era o candidato da situação do Julito Coutinho. Que o Julito Coutinho foi um maravilhoso presidente. Foi talvez o melhor. Esse foi. Foi o mínimo mais sério da CBF. Eu confio, mais sério. E ele meteu um candidato e foi na boa. E o Nabi só fomentando. Velho, adivinha quem ganhou a eleição? Não, e lembrando... o cara do Acre, né? Que recebeu um fomento decisivo lá. Foi que... Aí ganhou. Tanto é que se imaginava que não havia se fomentado tanto que eu invertei a ordem da chapa. Porque se houvesse um empate, como se imaginava pelas bocas de urna, era a idade. Então, o Nabi era mais jovem que o Medrado, mas o vice dele, o Otávio Pinto Guimarães, presidente da Federação Carioca, era mais velho. Então, eles inverteram no dia da eleição e não seria necessário. E isso criou-se ainda maior celeuma nos 3 anos de mandato, de 86 até 16 de janeiro de 89, porque o Otávio falou, agora eu sou presidente e quero mandar. E o Nabi não era o acerto. E eles começaram a brigar entre si, e depois deu na Copa União, Taça das Bolinhas e toda aquela confusão. Mas voltando agora a essa questão, 4 clubes são necessários e 4 federações. 3 são necessários porque o Cruzeiro, evidentemente, estará com o Ronaldo. Isso é ponto pacífico e já acordado entre as partes. Ponto. Né? Desde a sessão, o acordo, até onde se sabe, será mantido entre o Pedrinho BH e o Ronaldo, não é possível, na já lançada candidatura do Ronaldo, já lançada na prática, né? Candidatura do Ronaldo. Outros 3 clubes não me parecem difíceis de serem arrumados para o Ronaldo. Ponto. Agora, as 4 federações, que são elas? 1 ou 2 são capazes. E eu vou até falar um pouco em alguns bastidores, que é outra eleição, outras pessoas tal, e outro mundo mesmo, quando o Zico lançou em 2015 a candidatura para presidente da FIFA. Eu já estava trabalhando na biografia dele, quando ele lançou, eu falei, Zico, do céu. E aí a gente postergou a biografia que lançamos só esse ano pela Uso Cultural junto com o Maurício Neves. Porque eu falei, Zico, eu até não falei para ele, mas vou falar aqui, vou deixar uma página, meia página, porque eu sei que, lamentavelmente, ele já sabia que não ia para frente, que você precisaria 5 federações nacionais, enfim, não deu, porque... Não tinha fomento suficiente. Não tinha fomento suficiente, só a seriedade, a integridade, o caráter do seu Arthur. Claro. Não estou dizendo que falte ao Ronaldo, mas o Ronaldo já sabe qual é o jogo, já sabe qual é o jogo a ser jogado. Eu gosto, de um modo geral, de ex-atletas assumindo cargos, né? O que não significa dizer que o cara, evidentemente, ex-atleta, vai ser um bom gestor, vai ser um bom treinador, vai ser um bom preparador de goleiro, vai ser... É diferente, gente, por óbvio, né? Como, eventualmente, grandes treinadores da história não foram grandes jogadores, né? São coisas diferentes e estilos diferentes. Você pode ser um grande treinador, conhecendo muito de tática, tipo o Guardiola, que é o Pelé dos treinadores. Você pode ser um gigantesco treinador, e o Vanderlei e o Flávio, trabalhou inclusive com ele, sabiam muito mais. O Oswaldo Brandão não era mesmo estrategista, mas era uma pessoa que conseguia criar um ambiente, ainda que saindo, brigando com todo mundo, maravilhoso, e dava certo mais das vezes. Estratégia. Ele falava assim, depois que trabalhou com o Lolo, ganhou, sai. Ele fala assim, ganhou, sai. Não, e ele sai... Porque você deixa saudade, e aí na volta você volta. Ele saía, um dos maiores anos da história do Palmeiras, para muitos... O melhor, que foi em 1972, quando o Palmeiras perdeu 5 jogos no ano inteiro, ganhou
2 troféus, ganhou de torneios de menores, enfim, Saragossa, Mar del Plata, Laudo Natel, campeão invicto do Paulista e campeão brasileiro com a segunda academia contra o Botafogo. Durante aquele ano, ele se demitiu 2 vezes. Um time que era um dos maiores, porque ele brigava com os jogadores e tal, não vou entrar em detalhes, com uma história um pouco mais assim, focalizando do que para o nosso programa e tal. Ele saía, ficava 3, 4 dias fora e voltava, e dava tudo certo e tal. Agora, voltando à eleição. O Ronaldo tem essa capacidade de articulação, de fomentar gigantesca. É isso que falou o Zinho, é isso que falou o Romário a respeito do Ronaldo e que a gente sabe. Eu acho, entre Edinaldo e Ronaldo, não precisa nem acabar. É uma rima, não é uma solução e é a seleção natural da espécie. Entre o Edinaldo e o Ronaldo, entre o Caboclo e o Ronaldo, entre o Marco Polo, mas nossa, quantos presidentes ultimamente? Marco Polo, o Marinho, o próprio Ricardo Teixeira, né? E o João Avelange. Para citar alguns, né? Mas assim, vai ser a solução de tudo? Não, o Ronaldo não vai estar em campo. Ele vai estar em outros campos e outras áreas. Mas já se mostrou possivelmente articulado para fazer, no mínimo, uma administração mais transparente. E que já é ótimo. Eu acho importante o staff. E é para o Edinaldo, é para o Ronaldo, é para minha mãe, é para todo mundo. Gente, isso é para a presidência de um clube, da CBF, do compliance, cada vez mais. Temos notícias mais quentes daqui a pouco isso também. Isso não ficou claro ainda, tá? Que ainda não se sabe. Quem vai estar por trás? Eu acho que na dúvida entre Edinaldo e Ronaldo, eu sou Ronaldo Futebol Clube. Sim, mas se ele ganhar e botar o Ricardo Teixeira na parada, aí já esculhambou tudo. Esculhamba, mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, para qualquer eleição municipal, para vereador, eleição de síndico, você precisa de uma frente, a famosa frente ampla. Quando se fala, nós precisamos de uma frente ampla, é o seguinte, você vai abraçar o Cramulhão, o Beelzebu, aí sabe, e no caso específico da CBF, é você escolher entre o Beelzebu e o Cramulhão, sendo que às vezes o Beelzebu e o Cramulhão joga nos 2 times. Então assim, na dúvida entre Edinaldo e Ronaldo, eu sou Ronaldo Futebol Clube até pelo carinho pessoal, você pode falar até por algumas coisas que eu fiz com o Ronaldo também, profissionais também, pessoais e conhecendo muita gente próxima dele, que é legal, mas é aquela coisa, assim, até conversando com uma pessoa muito próxima ao Ronaldo, e aí, quem que vai vir, né? Pessoa que não vou citar por óbvio, né? Coçou assim, então, vem umas pessoas aí meio braba, mas ó, do outro lado, assim, que é assim, ó, eu tenho, ó, esse cara tá comigo, mas você, é assim, é um negócio que apaga a luz, não sobra um. Mas, de novo, se você pensar, Ronaldo candidato, perto do que a gente já teve na CBF, e inclusive, lembrando que do pentacampeonato a gente teve só 2 presidentes que eram presidentes da CBD e CBF quando campeões. Exatamente a família João Avelange. João Avelange no Tri e no Tetra e no Penta, o Ricardo Teixeira. Agora, a gente foi campeão por causa deles? Óbvio que não. E no caso específico do João Avelange, falando em exiguidade de tempo, o João Avelange assume a CBD em janeiro de 58 e é campeão do mundo no final de junho de 58. Mas quem assumiu o futebol mesmo, e não é porque estou aqui na Jovem Pan, foi Paulo Machado de Carvalho, que juntamente com Flávio Iazete, o Paulo Plané Buarque e o Ari Silva criaram aquele plano meticuloso que ajudou e o time também ajudou. Parênteses. Porque eu disse assim uma vez, o seu Tuta andando aí pelos corredores, eu falei, seu Tuta, o João Avelange é um cara que ele é 100% coerente, ele nunca fez nada decente, nada que merecesse elogio, ele é sempre, você fala assim, é impossível o cara ser 100%, né? Mas ele acabei de falar, até o cara mais, né, assim, tem alguma coisa de bom, até o cara mais, até a Madre Teresa de Calcutá deve ter cometido um pecadinho ou outro, tal, pequeno. Não é assim, beleza. Prado. Não, para lá, tá bem. Dalai Lama, vai o quê? Mas vamos lá, tá bom, Dalai Lama, enfim. Okay. Aí eu falei assim, como é que esse cara, um cara com esse nível, entregou o futebol pro Paulo Machado de Carvalho? Não tem lógica, né? Aí diz o seu Tuta, porque ele queria ferrar o meu pai. Falei, como assim? Ele falou, claro, o Brasil se classificou mal e porcamente com o Oswaldo Brandão. Não tinha time, não tinha nada, faltava um pouco tempo, 6 meses. O Avelange não entendia nada de futebol. Ele era de... waterpolo e natação. Acho que ele conta, esse cara, baita mentira, que eu acho que ele foi atleta olímpico e tal. Pô, em 36 ele estava na equipe de polo aquático. Quem garante isso? Não, temos que... Aquela história... É porque, sabe aquela coisa... Ah, ele tava. Ele nadava no Tietê na época. Amigo meu falava assim, esse cara que entrou é
bisneto do cara que deu 15 tiros na Olimpíada de 36. Vai dizer que não? Eu não quero ver. Deixa o Álvaro José em paz. Um beijo. Eu não sei. Não sei nem se ele foi atleta. Mas reza a lenda que até participou da Olimpíada. Tá muito bem. Foi. Aí ele não sabia nada. Ele falou, vou fazer o quê? Vou entregar o Paulo Machado de Carvalho, que eles vão se ferrar. E eu já ganhei força. Que ele foi obrigado a se unir com o Paulo Machado de Carvalho. E com os paulistas. Pra ganhar a eleição. Mas ele odiava. Ele não tinha nenhum... Aí o que ele faz? Ele entrega pro Paulo Machado de Carvalho pra ferrar. Porque aí ele pega e assume tudo com poder total, com o Brasil fracassando na Copa. Só que o Brasil ganhou a Copa. E seria bi em 62 e mais ainda fundamental para o Machado de Carvalho. Aí em 66 ele usou do poder para forçar a ida do Pelé. Só isso. É isso aí, pessoal. Depois dessa aula toda aí de presidentes, histórias de CBF, né, e tudo mais, será que o Ronaldo, de fato, ele vai conseguir se candidatar? Já é uma tarefa difícil, né? Tendo em vista que ele precisa de apoios não somente de clubes, quanto de algumas federações para se lançar candidato aí frente aos outros candidatos que tem. Para mim, de sobra, ele seria a melhor opção, né, frente aos possíveis candidatos à presidência da CBF. E o que você achou? Vai lá nos comentários, deixa lá a sua opinião. Não esquece, se ainda não deixou o seu like, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Os créditos do canal Jovem Pan Esportes vai seguir aqui na descrição do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!